Péssima notícia no São Paulo. Jogador tem lesão confirmada e é desfalque no São Paulo. Vamos falar muito aí sobre isso. Vamos falar também sobre esse negócio aí do Luciano no Vasco. Tem mais informação, novidades sobre isso e muito mais pra gente trocar aquela ideia. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo e hoje foi dia de reapresentação do elenco do São Paulo nesta segunda-feira. E uma reapresentação aí, rapaz, que já começou com uma péssima notícia. Já vamos falar sobre isso aí logo, já direto e reto, que é sobre a questão inacreditável do Oscar, né, cara? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem algumas coisas que acontecem no São Paulo que parece que só acontece no São Paulo. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando isso. Olha aí, o meia Oscar sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e voltou a ser desfalque no São Paulo. O jogador se queixou de dores no último sábado e passou por exame de imagem que confirmou a contusão. Recuperado de uma fratura em 3 vértebras, o Oscar ficou no banco contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, mas não jogou. O meio-campista não entra em campo desde o jogo contra o Corinthians, foi no dia 19 de julho, né? Então tem muito tempo já que ele não joga, voltou contra o Fortaleza e Palmeiras, só que não entrou. Né? Já foi estranho ter o cara ali no banco, ele não ser utilizado em nenhum minuto, tá? Então tá aí, o Oscar teve uma lesão, uma contusão confirmada na panturrilha esquerda, tá? Ele sentiu no sábado, né, que foi o último treino da semana, né, já que o alegou folga domingo. Hoje fez exame de imagem e foi confirmado essa lesão aí, né, cara? Negócio inacreditável. O que acontece? Tipo assim, olha só isso aqui, cara. O Giovanni Chacon, né, que é da Jovem Pan, ele publicou aqui, ó. Com essa lesão de agora, o Oscar empata com o número de lesões pelo São Paulo com que ele teve no restante da carreira aí nos 2 últimos times que ele jogou. Antes dele vir para São Paulo, ele jogou no Xangai, né, da China, e jogou no Chelsea. Nesses 2 times, tá, tanto no Chelsea quanto no Xangai, ele teve 4 lesões no total. Só no São Paulo, né, nesses 11 meses, 10 meses aí, ele teve 4 lesões. Então, tipo assim, é culpa só do jogador? Porque aquele negócio, o Oscar na carreira dele, ele nunca teve histórico de lesão, nunca, tá? Se for olhar aí, pesquisar a lesão, né, cara, olhar as lesões da carreira do Oscar, irmão, a carreira dele em questão de lesão, ó, é ótima. Ele não tem história de lesão de se machucar. Tanto que nos últimos 2 clubes ele se machucou 4 vezes. E no São Paulo, em 10 meses, se machucou 4. Então, tipo assim, é só culpa do jogador? Ou é o São Paulo também? Porque o São Paulo já tem esse histórico de lesão. Pô, desde quando a gente fala sobre tanto jogador machucado do São Paulo, não tem nenhuma novidade. Né? Aí o cara que não tem história de lesão chega no São Paulo e não consegue jogar, cara. Tipo assim, a Gabriel aqui no Xangai ele jogava poucos jogos. Tudo bem? Tudo bem. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer, né, esse adendo aí de que ele jogava poucos jogos na China, porque lá tem menos jogos, mas mesmo assim é muito discrepante. 4 lesões em 10 meses em São Paulo e 4 lesões, né, no Xangai e no Chelsea. Entendeu? Tipo assim, por mais que ele jogasse menos jogos na China, que tem que ressaltar isso, é muito discrepante. Entendeu? Tipo assim, não é normal, tem alguma coisa errada aqui. Então, tipo assim, cara, até que ponto é só culpa do jogador isso? Até que ponto isso aqui também não é culpa do clube? Porque a gente que é torcedor do São Paulo, a gente sempre reclama aqui porque tem tanto jogador do São Paulo que se machuca. E isso nos últimos anos, não é só agora. Esse ano, de novo, o São Paulo aí teve o seu ano atrapalhado por causa de jogadores machucados, porque os melhores não estavam no momento mais importante da temporada. E isso se repetiu também nos últimos anos, não é algo novo. Desde quando a gente fala de jogador machucado e DM do São Paulo, a gente fala disso há anos e anos, não é um assunto novo de agora. Então, tipo assim, até que ponto isso aqui é só culpa do Oscar? Hein? Essa é uma questão, cara. Não é possível, o cara, irmão, nunca tem lesão. Aí chega no São Paulo, o cara não consegue jogar, velho. Tipo assim, é um negócio assim que não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso aqui, cara. Aquele negócio faz. É a estrutura? É os médicos que são ultrapassados? Pô, desde quando antes de eu nascer tinha médico que tava no São Paulo que tá lá até hoje. Então, tipo assim, é algo que tem que rever, cara. Entendeu? Tem que rever. E assim, vai ficar aí um tempo fora. Nem sei se voltar a jogar esse ano. Tipo assim, até aqui um fiasco, né? Tipo assim, eu até acho que até aquele jogo com o Tadjeres, tá? Ali ele tava jogando bem, né? Mas, tipo assim, ele tinha jogado o Paulistão só. E aquele jogo com o Tadjeres, né? Que foi. Aquele jogo com o Tadjeres foi o primeiro jogo dele pós-eliminação do Paulistão. Porque contra o Sport foi a estreia do Brasileiro, ele não tinha jogado. Então, tipo assim, até ali ele tava jogando bem.
né? Aí depois ele volta contra o Corinthians, contra o Corinthians não, ele volta antes, né? Contra o Flamengo, aí joga contra o Bragantino, aquele jogo 2-2 em Bragança, aí joga contra o Corinthians, né? Ele não estava tão bem naquela sequência, e de lá pra cá não conseguiu jogar mais. Então, tipo assim, ele jogou o Paulistão, jogou bem, e só, né? Literalmente só, não tem mais o que falar em relação aos caras. Até aqui um fiasco a contratação, por mais que ele tenha feito bons jogos aí no Campeonato Paulista, né? Tipo assim, um fiasco até aqui a contratação, cara. Tipo assim, um fiasco por completo. É óbvio que ele tem contrato de 3 anos, né? Ele deve ficar no São Paulo pro ano que vem, não acho que ele vai sair. Mas até aqui, cara, assim, tipo assim, lamentável, tipo assim, tem que falar. E acho que capaz nem jogar mais esse ano. Nem jogar mais esse ano, aí, vamos aguardar, né? Enfim. O atacante Gonzalo Tapia, que defendeu a seleção chilena nessa data FIFA, se reapresentou com os companheiros e vai estar à disposição para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira. O Tapia foi titular e deu assistência na vitória do Chile sobre o Peru, em amistoso na última sexta-feira na Rússia. Depois de jogar os 90 minutos, ele retorna ao Brasil, né? Ele retornou ao Brasil e participou aí das atividades desta segunda-feira com os companheiros no CT da Barra Funda, tá? Então o Tapia jogou na sexta contra o Peru, deu assistência, foi titular, né, nesse jogo aí do Chile contra o Peru, se apresentou já hoje junto com os companheiros e está à disposição para o jogo contra o Grêmio, né? Vai estar disponível já para o jogo da próxima quinta-feira. E imaginamos que ele deve ser titular, né? Já que ele fez o contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, então, seguindo essa toada aí, deve ser titular nesse jogo aí de quinta-feira, né? Enfim. Aí, meus amigos, quando a gente pensa que as notícias ruins acabaram, não, né? aquela famosa frase que eu gosto de falar para vocês, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Aí aquela questão que eu falo para vocês, né, cara, em relação à diretoria de São Paulo, né? Em relação a quando a gente fala de dinheiro, né, finanças e diretoria de São Paulo, é uma tragédia por completo, é um lixo, né? Tipo assim, um lixo. E olha só, essa notícia aqui é um tipo de notícia que é pro torcedor ficar maluco. E ela vai piorando, né, ao longo que você vai lendo a informação. Olha só, quem trouxe a informação foi o Vender Casagrande. O Cuiabá acionou o São Paulo na CNRD, cobrando R$1 milhão pela utilização do atacante Gustavo Santana no jogo entre São Paulo e Cuiabá. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? Aí, tipo assim, Gabriel, vergonhoso, né, o Cuiabá assinar o São Paulo aí por causa de R$1 milhão e por causa de um jogador da base. Uma vergonha, ridículo, tipo assim, uma piada. Só que tem como piorar. Como tem como piorar, Gabriel? Pelo motivo que ele entrou em campo, né? Motivo não, né? Pelo tempo que ele entrou em campo e que a diretoria de São Paulo, né, os caras estavam simplesmente, irmão, dormindo em relação que se ele entrasse em campo, o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão pro Cuiabá. Na ocasião, o Gustavo Santana, né, que pertence ao Cuiabá, ele é do Cuiabá e está emprestado ao São Paulo, ele foi colocado em campo nos últimos 6 minutos do empate entre as duas equipes. No contrato de empréstimo está inclusa uma cláusula que cobra R$1 milhão pela utilização do jogador em jogos envolvendo as duas equipes. A informação passou batida pelo São Paulo. Então, tipo assim, vergonhoso, né? O Cuiabá se dá ao São Paulo por causa de R$1 milhão por causa de um jogador de base. Ridículo. Aí o cara jogou nesse jogo aí 6 minutos. 6 minutos ele jogou nesse jogo. E a informação passou batida no São Paulo. Tipo assim, os caras não sabiam, né? Não sabiam, não estavam atentos a essa questão que se ele entrasse em campo, o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão. Esse é o nível do São Paulo. Esse é o nível da diretoria de São Paulo. Aí o cara entrou em campo, jogou 6 minutos e agora o São Paulo é obrigado a pagar R$1 milhão porque era uma cláusula que tinha no contrato. Entendeu? E o cara jogou 6 minutos e por causa de 6 minutos vai ter que pagar R$1 milhão para o Cuiabá. Vocês entendem porque que deve o que deve, porque que toma transferência? Porque esse é o nível da gestão. A pior diretoria da história do São Paulo, o pior presidente da história do São Paulo. Até com um negócio ridículo, os caras conseguem passar vergonha. Cara, negócio de base, o cara jogou 6 minutos, os caras não sabiam que tinha que pagar R$1 milhão, né? Se o cara entrasse em campo, o cara jogou 6 minutos. Cara, assim, não, sei lá, acho que se eu tivesse lá no Cometi Mangá, você, tipo assim, um nível tão amador que chega a ser
inacreditável, não dá pra acreditar no negócio. Quando tu lê isso aqui, tipo, tu fica assim, cara, é sério isso aqui? Tipo assim, é sério um clube como o São Paulo? Não, tá fazendo um negócio dele, tipo assim, tu não acredita, tipo assim, não sabe o que falar. É um negócio assim, escandaloso. As coisas, né, como eu falo, Transferban, atrás de imagem, 1 bilhão de dívida, não é à toa. Não é à toa. Tudo tem um motivo. Tudo tem explicação. É um nível de incompetência que eu acho que eu nunca vi no São Paulo na vida. E olha que o São Paulo teve gestões ruins aí antes do Casares também, né? Aidá, Leco, então se fala, mas o Casares está seguindo aí, né, irmão? É um caminho aí que está caminhando a passos largos, se não é que já não caminhou, né? Passei aí a pior gestão do São Paulo. Olha, sim, realmente um negócio assim que não dá nem para acreditar quando tu vê. Simplesmente inacreditável, surreal, cara, surreal. Aí o que acontece? O Gustavo Santana, né, que é um jogador que o São Paulo botou em campo, que ele é do Cuiabá, o São Paulo vai avaliar se vai comprar ele, ali. Inclusive o valor de compra dele, né, se o São Paulo quiser comprar ele definitivo, é menor do que a multa que tem que pagar, né, por ele ter jogado, olha isso. Informação do Alexandre Vieira. O São Paulo vai aguardar até o fim da temporada para decidir se vai exercer a opção de compra do Gustavo Santana, atacante que tem 20 anos e vem sendo destaque do time sub-20 durante o Paulistão. Emprestado pelo Cuiabá, até dezembro deste ano, o jogador pode ser adquirido em definitivo por R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. Tá? Então tá aí, tipo assim, o São Paulo, se quiser comprar ele, vai ter que pagar R$700 mil. Né? E agora vai ter que pagar multa, porque ele jogou 6 minutos contra o Cuiabá, uma multa de 1 milhão. Tipo assim, a multa pelo cara ter jogado 6 minutos é maior do que o valor de compra dele, né? Tem que bater palma. Tem que bater palma aí. A definição sobre o futuro do jogador ficará a cargo do departamento de futebol profissional e não mais da base, já que o Gustavo já ultrapassou a idade, né, a idade do sub-20 para 2026. Então quem vai tomar a decisão se vai comprar ou não é o departamento profissional de São Paulo. Se é que tem algum profissional no departamento aí de futebol do São Paulo, né? Porque ele tem contrato até o final do ano, então, tipo, se o São Paulo comprar ele, a partir de 2026 ele vai fazer 21 anos, então a idade já para base história. Então, tipo assim, tu vai comprar um jogador, mas ele vai ter que ir pro profissional, né? E se o São Paulo não quiser utilizar ele no profissional, vai ter que devolver ele aí, né, pro Cuiabá, porque ele não vai ficar mais na base, porque vai estourar a idade aí, né, para jogar nas categorias de base do São Paulo, né? Enfim. Bora falar aí sobre o Luciano, rapaz. Tá sendo especulado o Luciano no Vasco. Tá aí, ó. Informação do Gabriel Sá. O Vasco da Gama realmente é um dos clubes interessados na contratação do Luciano do São Paulo para a próxima temporada. Luciano tem contrato até o fim de 2026. Inicialmente, nada de formal chegou ao São Paulo. Então, tipo assim, nenhuma proposta formal, nenhuma sondagem ainda chegou ao São Paulo. O interesse do Vasco é motivado por um desejo do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com atacantes no São Paulo. Então, tipo assim, é um fato que o Vasco tem interesse, que o Vasco quer contar com o Luciano para 2026, só que até agora não teve nenhum contato, né, oficial do Vasco aí com o São Paulo para tentar levar o Luciano. E, cara, falando um negócio para vocês, que é um tipo de assunto que é o seguinte, o Vasco, ele não vai tirar o Luciano do São Paulo. Por que tá falando isso, Gabriel? Porque o Vasco, como a gente já comentou, a informação que a Gazeta tinha trago, é que o Vasco tinha interesse, mas não queria pagar pelo jogador. Tipo assim, ia conversar com o empresário dele para tentar uma liberação, né, mais facilitada do São Paulo. E é óbvio que o São Paulo não vai fazer isso. Né? Então, tipo assim, o Vasco não quer pagar. E, tipo assim, o Vasco não vai tirar o Luciano do São Paulo. Ou o Luciano fica no São Paulo, ou ele vai jogar em outro mercado. Ele teve propostas já aí em anos anteriores da Arábia, né, de times da segunda divisão da Arábia, né, no mercado aí do Oriente Médio. Então, tipo assim, cara, o Luciano no Vasco no ano que vem, não vejo, acho que a chance é quase zero. Não vou falar zero, impossível, porque a gente sabe muito bem como é que funciona o tal do futebol. Né? A gente sabe como é que funciona o futebol, né, irmão? A loucura que as reviravoltas que acontece, mas acho completamente improvável, tá, o Vasco levar o Luciano. Tá? Acho que a chance é quase zero mesmo, não vejo nenhum cenário aí que o Vasco consiga levar, a não ser que o Vasco desembolse grana aí e faça uma proposta boa para o São Paulo, coisa que não vai acontecer. O Vasco também tem bastante dificuldade financeira, por mais que tenha contratado vários jogadores recentemente aí, né? Na última janela contratou bastante jogador. E, cara, assim, não vejo nenhum cenário realmente do Vasco
aí levando o Luciano. São Paulo não vai liberar ele de graça, é óbvio que não vai, né? Só pode ser brincadeira o Vasco não querer pagar nada pelo Luciano. E é isso, cara. Não vejo nenhum cenário aí, tá, que o Vasco vai conseguir levar o Luciano. Tá? Então acho que é um assunto aí que começou, mas vai morrer logo, logo. Não acho que esse assunto vai muito adiante. Aí não, tá bom? Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. E olha só essa informação aqui do lance. Apesar de ter um acordo com o São Paulo para mandar jogos no Morumbi, o Santos descarta neste momento levar partidas para a capital paulista enquanto não se afastar da zona de rebaixamento. O que pesou para a decisão foi a goleada sofrida por 6-0 para o Vasco, tá? Então, vocês sabem bem que o São Paulo tem um acordo com o Santos aí, né, cara? O acordo é o Santos mandar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo mandar 3 jogos na Vila. O São Paulo já tem alguns jogos já confirmados na Vila. O Santos jogou contra o Juventude, né, que eles ganharam no Morumbi, do Juventude, e tomaram esse pau aí do Vasco de 6-0, né? Tipo assim, um jogo bizarro que foi esse jogo aí, que foi no Morumbi. E esse jogo aí meio que traumatizou o Vasco, e por conta disso, né, ele também tá perto da zona, o Santos não vai levar, ou não tem intenção de fazer o terceiro jogo, né, que tá previsto no acordo do Morumbi. Então o Santos, né, no momento, não vai jogar mas no Morumbi, pelo menos não por enquanto, porque o time tá perto da zona, né? E ficou traumatizado aí com o Vasco depois desse 6-0, né? Então, jogou 2 jogos no Juventude e Vasco, faltou mais um, mas por enquanto eles não querem jogar não. O São Paulo em breve vai jogar lá contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo tá confirmado, contra o Bragantino também tá confirmado, né? E pode ser também que tenha outros jogos do São Paulo lá, além de Bragantino e Flamengo, que já são os que estão confirmados no site da CBF, né? Vamos aguardar aí. Meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.